Olha, diante dos recentes ataques bélicos da Rússia à Ucrânia, quais são os impactos econômicos no Brasil? Nós vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Antônio Jorge Ramalho. Professor, seja bem-vindo ao Portal Brasil 61. Para começar a nossa entrevista, explique para a gente como se deu o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, boa tarde, muito obrigado pelo convite, sempre uma honra poder dividir com vocês opiniões sobre esses assuntos, uma pena que sejam assuntos tão tristes, tão dramáticos. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia deve ser percebida como parte de um processo de reorganização geopolítica no âmbito internacional. A Rússia se reposiciona como uma potência global, isso não começa de agora, isso já vem acontecendo há algum tempo. O presidente Putin tem uma visão muito clara da necessidade daquilo que ele chama de restabelecer a posição, não hegemônica, mas a posição influente da Rússia no cenário internacional. Vem aproveitando os espaços abertos nos últimos tempos em relação a isso, para se reposicionar. Foi o caso da guerra da Síria, por exemplo, de uma maneira muito evidente, a Rússia conseguiu se recolocar no Mediterrâneo, um pouco também no Oriente Médio, e, sobretudo, na Ásia Central. Nada ali se faz sem o concurso da Rússia e do Irã, que tem sido um ator muito silencioso nesse processo, mas que dele vem se beneficiando também para fortalecer sua posição regional. Então, do ponto de vista da Rússia, o que acontece é uma reação ao que ela percebe como ameaça à sua segurança. Essa ameaça vem tanto do ponto de vista político, com as transformações, as revoluções coloridas, etc., tentativas de exportar democracia para o seu entorno, que ela percebe como uma maneira de enfraquecer a sua presença no cenário internacional, por um lado, como pelo outro, e mais importante, que recentemente terminou funcionando como uma espécie de gatilho para esse movimento da Rússia, a instalação de bases de mísseis na Polônia, a partir da Romênia, né? Os Estados Unidos já estão fazendo isso, e a Rússia simplesmente percebe como uma expansão indevida da OTAN, dos Estados Unidos, sob o manto, sob a égide da OTAN, naquilo que antes era a sua esfera de influência. Então, do ponto de vista russo, trata-se de restabelecer uma situação que lhe garanta uma sensação de segurança. A leitura dos russos é a de que a instalação desses mísseis equivaleria a uma tentativa de impedir uma reação sua a um ataque, a um primeiro ataque que viesse do Ocidente, portanto, algo inadmissível. Ela enxerga a Ucrânia, então, como, no máximo, na melhor das hipóteses, do seu ponto de vista, como uma espécie de Estado tampão que deveria funcionar fortemente influenciado pela dinâmica política da Rússia, ainda sob a sua esfera de influência, mas não aceitaria nem uma mudança mais profunda de regime de governo na Ucrânia, como tampouco, ou seja, menos ainda, a sua adesão à OTAN. Então, isso, desde meados dos anos 90, a Rússia vem deixando muito claro que Geórgia e Ucrânia, ela não admitiria uma migração, uma fuga da sua esfera de influência. Então, é disso que se trata. Do ponto de vista russo, é um reposicionamento seu no ambiente global, como uma grande potência. Ela conseguiu recuperar uma parte do seu prestígio, como eu disse antes, na Guerra da Síria, mais recentemente. Quando, em 2014, ela anexou a Crimeia, ali tinha um sentido estratégico muito claro, em termos de acesso às bases, aos portos, né, Sebastopol, sobretudo, mas, muito claramente, criou um fato consumado. Então, o que ela fez agora é exatamente a mesma coisa. Está criando um fato consumado na região de Donbass, com uma narrativa muito coerente e precisa, no sentido de dizer que se trata apenas desta região, que ela considera agora como dois estados autônomos. Autônomos quer dizer sob a minha esfera de influência.
Ao mesmo tempo, de uma maneira muito inteligente e nada ambígua, os ataques não ocorreram apenas nessas regiões, eles ocorreram em várias partes da Ucrânia para deixar muito claro que se houver uma resistência aguerrida da Ucrânia, a Rússia não hesitará em ocupar todo o território ucraniano. Então, aqui o que Putin está fazendo é deixando uma saída para a Ucrânia, no sentido de conceder a esse território, mas é um segundo passo, ou seja, é a continuação do passo que foi dado lá atrás para a Crimeia, é a modificação de uma fronteira europeia pela força. Isso não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial, o primeiro movimento foi com a Crimeia, e agora esse segundo movimento. Virão outros? Essa é a pergunta que todos se fazem. E uma outra preocupação, né, é de que forma essa guerra, esses ataques bélicos ali na Ucrânia podem afetar o preço dos alimentos e dos combustíveis, não só no mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil. Bom, já afetou, né? O petróleo já disparou, o gás já disparou, não aumentou muito ontem, né? Hoje, por causa das circunstâncias, mas já vem aumentando, né? Os ativos globais vêm subindo, aqueles ativos considerados mais seguros. O ouro vem subindo também nas últimas semanas nos mercados internacionais. A Ucrânia é um grande exportador de milho e de trigo. A Rússia é um grande exportador de gás, petróleo. Nesse sentido, ela se beneficia, obviamente, sua economia se beneficia claramente dessa elevação, pelo menos do ponto de vista conjuntural, ela se beneficia dessa elevação dos preços. Como são preços de commodities globais, isso nos afetará inevitavelmente. Então, o preço dos alimentos, o preço da proteína vegetal, da proteína animal, já que depende fortemente das rações preparadas, né, com proteína vegetal para poder alimentar os rebanhos, tudo isso vai impactar a nossa economia, vai criar pressão inflacionária, vai provavelmente obrigar os bancos centrais a elevarem ainda mais rapidamente, talvez, suas taxas de juros, e aquela inflação que vinha resiliente, ainda muito influenciada pelos gargalos criados pela retomada das economias no pós-Covid, no pós-pandemia, agora sofre um outro choque externo bastante importante. Então, temos que nos preparar para isso. Não tem dúvida de que haverá uma elevação nos preços dos alimentos e dos combustíveis. E quais sanções já foram impostas pelos países à Rússia? Por enquanto, são sanções, não tanto à Rússia, quer dizer, foram impostas sanções lá em 2014 por conta da Crimeia, mas a Rússia justamente vem se preparando nesses últimos 8 anos para este momento, para completar esse movimento, digamos assim. Ela hoje tem reservas muito mais vultosas e bem distribuídas. Tem uma parte das reservas em renminbi, né, na moeda chinesa, tem uma parte das reservas em ouro, reduziu bastante, o que lá em 2014 era perto de 40 e poucos por cento das suas reservas eram em dólares, hoje isso está em torno de 14%. É só para você ter uma ideia de como esse processo vem sendo preparado de uma maneira muito cuidadosa pela Rússia. As sanções que os americanos e europeus até agora declararam, bom, a Alemanha foi quem deu o passo mais importante ao suspender a implementação do gasoduto, né, Nord Stream 2, que vai impactar também muito fortemente a economia, não só pela elevação dos preços do gás, como pela impossibilidade de ativar um gasoduto que agora deveria já estar funcionando. Isso vinha sendo suspenso, mas formalmente a Alemanha criou uma barreira técnica, né, para permitir o funcionamento do gasoduto. Mas as sanções têm se restringido, em primeiro lugar, exceto essa resposta que a Alemanha deu, as sanções têm se restringido ao presidente, o seu entorno, né, pessoas que são associadas a ele, inclusive empresários, e à região de Donbass. Então, por enquanto, isso não vai impedir a evolução dos movimentos da Rússia. Mas
os russos se prepararam para isso, como eu disse antes, né? No dia 4 desse mês, houve um encontro importante com o presidente Xi Jinping, e não foi casual ontem o anúncio da China de que estaria disposta a comprar trigo, né, da Rússia e assim por diante. Então, as sanção não funciona do ponto de vista de parar um país determinado a perseguir o que ele percebe como sendo o seu interesse nacional. Hoje, o grande problema está, digamos, o grande ponto de interrogação está na capacidade de resposta da Ucrânia, quão aguerrida será a Ucrânia em relação a esse movimento. O Putin fez o que se imaginava que ele faria. Agora vai depender do posicionamento dos outros países. Ao final do dia, a OTAN não é parte, a Ucrânia não é parte da OTAN, e poucos países estarão dispostos a sacrificar sangue para defender a Ucrânia do que pode vir a ser uma ocupação russa. Por enquanto, por isso, as cartas estão nas mãos do governo ucraniano. Dependendo de como eles vão reagir, de como isso vai mobilizar a sua própria população, e a partir daí a opinião pública europeia, que a Europa é quem sofre mais diretamente as consequências desse processo, e também a americana, é que nós vamos ver quais serão os próximos passos. Mas sanções, tais como vêm sendo colocadas, não vão surtir efeito importante, vão criar um ônus pagável do ponto de vista da Rússia, mas que será também um ônus para as próprias economias ocidentais. Então, aqui não é algo que saia gratuito, não é esse movimento, né, esse processo de imposição de sanções fere a todos, na medida em que estamos falando de economias que são interdependentes e de preços que são definidos pelo mercado global. O senhor estava comentando, então, que as sanções, por enquanto, não têm um impacto tão forte na Rússia, né? Mas o senhor acha que outros países, até mesmo os Estados Unidos, poderiam interferir belicamente nesse conflito? E, se sim, quais seriam as consequências disso? Poderíamos ter até uma terceira guerra mundial? O risco existe. Infelizmente, a gente está numa situação em que, de novo, é preciso dar um passo atrás, como na sua primeira questão, e perceber o processo. Há uma interdependência muito importante das economias e sociedades globais, hoje carente de uma governança global como houve até os anos 90. As organizações internacionais vêm sendo enfraquecidas progressivamente nos últimos anos. Sobretudo, isso se colocava de forma clara do ponto de vista da economia política internacional, principalmente comércio e investimentos, com os dois projetos concorrentes, né? O da China com o Belt and Road Initiative, de um lado, e que visa, na verdade, reorganizar os fluxos econômicos e comerciais em função dos seus interesses, colocando a própria China como centro dinâmico da produção capitalista. Esse eixo está se movendo para a Ásia, não é de hoje. E, de outro lado, nós tínhamos os Estados Unidos, que desde o governo Bush Filho vinham tentando criar dois arranjos de preferenciais com a Europa e com a Ásia sem a China, né? O TTP e o TTIP. O governo Trump simplesmente jogou ao mar esses esforços diplomáticos, que eu diria 16 anos de trabalho diplomático foram jogados fora, poderiam ser uma alternativa à proposta chinesa, mas isso já não existe. E o atual governo ainda não fala em fortalecer os mecanismos multilaterais, o multilateralismo tradicional, que sempre serviu aos Estados Unidos, serviu ao mundo inteiro, mas serviu mais aos Estados Unidos do que ao resto do mundo, mas ele não conseguiu fazê-lo ainda, e tampouco tem diretrizes muito claras. Então, a gente percebe, na verdade, uma reconfiguração do ambiente global, no qual a multipolarização está colocada, e países como China, Rússia, Índia e Turquia, por exemplo, de uma maneira muito clara, afirmam suas ambições, mas também Irã, também Indonésia, também Japão. Quer dizer, você tem uma multipolarização de fato,
sem o concurso de um ambiente multilateral que permita negociações políticas de uma maneira mais ou menos ordenada, que enquadre essas negociações. Então, existe sim o risco desse processo sair de controle por uma leitura mal feita, por uma tentativa mais ousada de se reposicionar, de criar fatos consumados. É possível que haja uma reação, eu não diria impensada, mas uma reação exagerada que gere outras reações, e a partir daí os processos não têm mais volta. Nós vimos isso na Primeira Guerra Mundial. Então, eu diria que a gente tem um ambiente muito volátil nesse sentido, muito frágil. É possível que as dinâmicas políticas levem os governos a conflitos que eles próprios percebem como sendo desinteressantes, como sendo irracionais do ponto de vista do seu interesse de longo prazo, do interesse do seu país no longo prazo. Mas a história está repleta de situações em que isso aconteceu. Como eu disse antes, o grande problema hoje é identificar qual vai ser o movimento da Ucrânia. Se os ucranianos não lutarem de forma aguerrida para defender o seu próprio território, ninguém o fará. A Europa vai se reposicionar, a OTAN está mandando, né, contingentes um pouco maiores, está mandando mais equipamentos, mas ela tem que se restringir às fronteiras dos países que são membros da própria OTAN. Isso acirra tensões, mas não levará a movimentos adicionais. Do ponto de vista de Putin, ele parece ter muito claro o que quer. Ele quer o seu entorno, como eu disse antes, na melhor das hipóteses, mantido por estados tampão. E, ao mesmo tempo, quer prestígio, quer ser reconhecido como a grande potência que a União Soviética era, que a Rússia antes da União Soviética era. Então, é disso que se trata. É uma disputa de poder, no sentido mais cru, tradicional do realismo nas relações internacionais, em que agora já não existem as organizações multilaterais que costumavam suavizar um pouco esse processo. Mas ninguém enxerga uma guerra de proporções muito grandes acontecendo nas próximas semanas, isso de modo algum. Certo. Professor Antônio Jorge Ramalho, muito obrigada por seus esclarecimentos. Disponha, torçamos para que as coisas caminhem da melhor maneira possível.